Você acorda cedo para colher o que passou meses plantando. O sol mal nasceu, e você já está no campo. Mas quando chega, o cenário é de guerra. As cercas foram derrubadas. As plantações estão reviradas. As pegadas na terra contam a história. Eles passaram por aqui. Não um ou dois, mas dezenas. Famintos, implacáveis, barulhentos. Javali. O pesadelo silencioso do campo. O inimigo invisível que ataca à noite, destrói em minutos o que levou uma estação inteira para crescer, e some antes do amanhecer. E o pior, eles estão se multiplicando mais rápido do que os agricultores conseguem conter. Hoje, você vai descobrir como os agricultores lutam, dia e noite, contra um exército de dentes afiados, presas afiadas e um apetite que parece sem fim. E o mais surpreendente, o que eles fazem com os javalis depois de capturá-los, vai te deixar em choque. O javali não é um animal qualquer. Ele não pertence originalmente ao Brasil, mas se espalhou com uma velocidade assustadora por causa da criação irregular e cruzamento com porcos domésticos. O resultado? Uma máquina de destruir, ágil, esperto, musculoso, resistente. Ele é capaz de farejar comida a quilômetros, atravessar matas, invadir plantações cercadas por arame farpado e desaparecer como um fantasma. Enquanto você dorme, eles trabalham. Trabalham para destruir. Um grupo de 10 javalis pode devastar um campo de milho inteiro em uma única madrugada. E quando o agricultor chega, o que ele encontra é desolador. Buracos no solo, talos quebrados, grãos devorados, fiação destruída e, muitas vezes, a trilha de destruição se estende até o mato mais próximo, onde o grupo se esconde até a próxima investida. O que pouca gente sabe é que o javali é mais inteligente do que parece. Ele aprende com os erros. Se foi caçado em um tipo de armadilha, nunca mais cai na mesma. Se percebe movimento estranho, muda a rota. Se sente cheiro de humanos, dá meia volta. Os agricultores precisam usar estratégias dignas de guerra para proteger o que é deles. E mesmo assim, os javalis seguem vencendo em muitos lugares. A primeira linha de defesa é a cerca elétrica. Agricultores constroem cercas reforçadas com vários fios eletrificados próximos ao chão. Mas o javali não é bobo. Ele testa a cerca com um focinho. Se tomar choque, recua. Se não, avança. E se houver uma brecha, por menor que seja, ele passa. É como se eles tivessem um radar interno para encontrar o ponto fraco. E pior, quando um consegue entrar, o grupo todo segue atrás. Eles são organizados. Se comunicam por grunhidos. Andam em matilhas. Planejam invasões. É quase militar. Quando a cerca não funciona, o agricultor parte para armadilhas. E aqui entra o jogo de inteligência. Uma armadilha para javali não é simples. Ela precisa ser grande o suficiente para pegar o grupo inteiro. Eles não entram sozinhos. Sempre mandam um batedor, um animal menor, que entra primeiro para ver se é seguro. Se nada acontecer, os outros entram. Se ele sumir, o restante nunca mais volta ali. Por isso, as armadilhas precisam ter portas com atraso, com sensores que detectam quando a maioria dos animais já entrou e só então disparam o fechamento. É uma corrida contra o tempo. Um erro de segundos, e você só pega um. O resto foge e nunca mais aparece naquela região. Mas nem todos os agricultores têm acesso a armadilhas inteligentes. Muitos ainda usam estruturas manuais, feitas de madeira e metal. Alguns improvisam com caixas, redes, buracos. Outros, mais desesperados, recorrem ao que o campo oferece: fogo, cães, tiros. A caça ao javali se tornou legalizada no Brasil, com autorização do IBAMA, mas ela precisa ser feita com controle. O problema é que, em regiões mais afetadas, não existe mais escolha. Ou você caça, ou perde tudo. E tem gente que perdeu plantações inteiras, meses de trabalho, centenas de milhares de reais, por causa de uma única invasão. Mas capturar um javali é só o começo. O que fazer com ele depois? Muitos são abatidos. Mas em algumas regiões, o javali é aproveitado de forma surpreendente. Existem frigoríficos autorizados a receber javalis abatidos, onde a carne é processada para consumo. Sim, carne de javali. Rica em proteína, sabor marcante, considerada uma iguaria em vários países. Mas o processo é rígido. O animal precisa passar por inspeção sanitária, ser abatido em local autorizado,
e a carne precisa ser tratada com os mesmos padrões de qualidade de qualquer outro produto. Nada de abate em fundo de sítio. Se for para virar alimento, tem que seguir regra. E quem faz certo, consegue transformar prejuízo em renda. Além disso, a pele do javali pode ser usada em curtumes. O couro é resistente, ideal para luvas, cintos, celas. Em algumas regiões, até o osso e os dentes são aproveitados por artesãos. Mas, claro, isso só acontece em locais organizados. A maioria dos agricultores simplesmente quer se livrar do problema. E aqui surge outro dilema: eliminar o animal não resolve o problema de forma definitiva. Porque para cada grupo abatido, outros 3 surgem. As fêmeas têm de 4 a 10 filhotes por ninhada, e se reproduzem até 2 vezes por ano. A conta não fecha. É uma praga que se multiplica como vírus. E é por isso que surgiram grupos especializados na caça controlada de javalis. Agricultores se organizam em equipes. Compram equipamentos de visão noturna, usam drones com sensores térmicos, montam vigílias em turnos. É uma guerra noturna. Silenciosa. E perigosa. Porque o javali, quando acuado, ataca. Já houve casos de agricultores feridos, cães mortos, tratores danificados. Um javali adulto pode pesar mais de 150 quilos, correr a quase 50 km por hora e tem presas que cortam como navalha. Não é só um animal selvagem. É uma ameaça real. Enquanto a cidade dorme, o campo trava uma guerra. Uma guerra de paciência, de resistência, de inteligência. De um lado, os agricultores tentando salvar o que plantaram. Do outro, uma espécie que se adaptou como nenhuma outra, que aprendeu a sobreviver entre homens, máquinas e cerca elétrica. O javali virou o símbolo de um novo tipo de conflito, o entre o homem e a natureza que ele mesmo desequilibrou. E você, que está assistindo até aqui, deve estar se perguntando: existe alguma solução definitiva? A resposta é cruel: ainda não. O controle do javali exige esforço conjunto: governo, agricultores, ambientalistas, caçadores, pesquisadores. Porque se não houver cooperação, essa guerra vai continuar. E o prejuízo só vai aumentar. Estima-se que, todos os anos, os javalis causem milhões em perdas na agricultura brasileira. E esse número cresce a cada temporada. Mas há esperança. Novas tecnologias estão sendo testadas. Armadilhas automatizadas com inteligência artificial. Drones que aprendem os padrões de movimentação dos javalis. Cercas energizadas com sensores de movimento. Repelentes sonoros. Tudo está sendo estudado. Porque o que está em jogo vai muito além da plantação. É a segurança do campo. A estabilidade alimentar. E o futuro de milhares de famílias que dependem da terra para viver. Se você chegou até aqui, agora sabe, o javali não é apenas um animal selvagem. Ele é um invasor silencioso. Um símbolo da luta diária dos agricultores para manter de pé aquilo que a cidade só conhece como alimento. E toda vez que você ouvir sobre carne de javali, cercas destruídas ou plantações perdidas, vai lembrar do que viu aqui. Vai lembrar que, por trás de cada grão de milho que chega à sua mesa, existe alguém que passou a madrugada tentando proteger ele de um bando faminto escondido no escuro.